Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bartolomeu José Ribeiro e nós vamos iniciar a partir desta videoaula uma série de videoaulas que vai trazer elementos e subsídios para que você possa ter domínio de como elaborar um bom plano de aula e um plano de aula alinhado à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e aos novos currículos. Então venha comigo nessa série de 3 videoaulas sobre plano de aula alinhado à BNCC. Bem, então começando, nós precisamos entender de fato o que é o planejamento escolar, o que é o planejamento didático-pedagógico, e para isso eu quero começar tratando dessa temática a partir de um ponto fundamental no planejamento. Planejamento é uma atividade que todos nós fazemos, todos nós planejamos no nosso dia a dia, e por isso muitas vezes o trabalho de planejamento na escola, na educação, está muito misturado, está muito envolvido com o senso comum. E o planejamento escolar, o planejamento didático-pedagógico, ele tem que fundamentar-se no método científico e precisa ser participativo. Por que ele tem que ter fundamentos no método científico? Porque o planejamento ele é científico, o planejamento didático-pedagógico precisa ser científico, precisa ser baseado numa técnica e precisa ter instrumentos. E ser participativo porque as pessoas são diferentes, porque numa organização nós temos pessoas com olhares, com ideias, com concepções muito diferentes. Bem, eu gosto do exemplo que vocês estão vendo aí na imagem, que traz o grande artista que foi o Michelangelo, um dos maiores artistas da humanidade, que teve grande destaque e atuação no período da Renascença italiana, e entre outras das suas muitas obras de destaque, de repercussão, nós temos as pinturas, os afrescos, que decoram a Capela Sistina no Vaticano. Bem, o Michelangelo, como um grande artista mundial, ele tinha, sem dúvida nenhuma, muita inspiração e muita motivação, mas ele tinha o domínio de técnicas. Ele sabia, por exemplo, bem distinguir as tintas, ele sabia utilizar os diferentes tipos de pincéis. E aí eu trago aqui esse exemplo que é muito ilustrativo, é bem emblemático do planejamento, esse exemplo do Michelangelo, de que o planejamento é um processo que se materializa por meio dos planos, tanto o plano de aula do professor, que pode ter durações distintas, até os planos num contexto mais amplo, considerando as redes de ensino, sistemas, então o plano municipal, o plano estadual e o plano nacional. Então os planos, eles são instrumentos, ou seja, eles são ferramentas. Em todo ofício, o profissional tem as suas ferramentas. O carpinteiro precisa de um bom serrote, do martelo, o médico tem as suas ferramentas, o dentista, e o professor precisa dominar bem a técnica do planejamento. Uma boa aula começa com um bom planejamento. Então, o planejamento é uma ferramenta. E como ferramenta, essa ferramenta precisa ser muito bem preparada. Porque se ela não for bem preparada, o produto final, a ação esperada, o resultado não vai ser o resultado esperado. Eu gosto também de trazer o exemplo das nossas
dos grandes desfiles carnavalescos, dos desfiles das escolas de samba, para falar de planejamento, e muitos podem perguntar, mas o que isso tem a ver com planejamento? As escolas de samba, elas passam um ano todo planejando um desfile de 1 hora. Elas elas trabalham com muito afinco, com muita determinação, com muita energia, com muito envolvimento de todos os membros da escola de samba. Elas preparam durante 1 ano aquilo que elas levam 1 hora para realizar, e realizam de uma forma belíssima, realizam algo que o Brasil é referência mundial. Esse exemplo é ilustrativo para falarmos dos planos de aula, do planejamento escolar, porque muitas vezes na educação planeja-se apenas um dia aquilo que vai acontecer durante 200 dias letivos. Ou seja, nós planejamos muito pouco, ou ainda temos a concepção, ainda tem professores que infelizmente não têm o empenho e a competência, a dedicação, o envolvimento ético, o compromisso ético necessário, que acham que os momentos de planejamento são momentos de perda de tempo, que já sabem planejar. Então há muito discurso de que planejamento é perda de tempo. Pelo contrário, no planejamento não existe perda de tempo. O gastar tempo é ganhar, nunca é perder. E aí nós precisamos desconstruir algumas ideias equivocadas. Quais são essas ideias equivocadas? Se diz muito nos circuitos, nos ambientes educacionais, nas escolas, nas reuniões com os profissionais da educação, que o planejamento deve ser flexível e que os planos devem estar sempre em construção. Esse é um grande equívoco. O planejamento não é flexível, ou seja, aquilo que consta na programação, seja para um plano de aula, seja para um plano municipal de educação, para o Plano Nacional de Educação, deve ser realizado, deve ser executado, deve ser alcançado. O planejamento não é flexível. Quem deve ser flexível são as pessoas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao planejar uma aula e ao avaliar as aprendizagens dos alunos, se eu identifico que meus alunos não têm o domínio das habilidades esperadas para das habilidades que são pré-requisitos para aquela aula, ou seja, eles não alcançaram, não têm o domínio das habilidades que deveriam ter sido desenvolvidas anteriormente, eu preciso ter flexibilidade para trabalhar aquelas habilidades, aquelas atitudes, valores que ele já deveria ter adquirido e ainda não tem, junto com aquilo que eu planejei. Então nós precisamos ter flexibilidade, ou seja, somos nós que temos que ser flexíveis. Todos nós temos que ser flexíveis diante da realidade. E aí se diz também que o planejamento ele tem que ser flexível, porque a realidade é dinâmica. Quando você elabora um bom plano, esse plano já tem que incorporar todos os elementos da dinâmica da realidade. Então, vamos desconstruir essa ideia equivocada de que o planejamento é flexível, porque isso leva a um descompromisso dos profissionais com o próprio ato de planejar, que é fundamento da prática pedagógica, o estabelecimento de meios e de fins, e leva uma descrença com relação ao planejamento. Bem, então nós concluímos esta primeira videoaula desta série sobre planejamento escolar. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho e nos encontraremos na próxima videoaula.